Começa agora mais um podcast, o único podcast, para falar do único Jesus Cristo na nossa vida. E hoje eu trouxe uma convidada muito especial aqui também, a pastora Carla Graciani, para falarmos de assuntos que eu trouxe esse assunto, gente, porque eu passei por isso e acredito que tenha muitas mulheres que passam por isso. Então nós vamos conversar com você para você se transformar e sair desse podcast hoje diferente na sua vida, né, pastora? Tudo bem? Muito obrigada, Carol. Obrigada a todos vocês que estão aí com a gente. Tenho certeza que vai ser um tempo precioso, onde o Espírito de Deus vai ministrar os nossos corações. Obrigada pelo convite, me sinto muito honrada de estar aqui e espero poder contribuir de alguma forma, né, para ser bênção na vida das pessoas, que é para isso que Deus nos chama, né, para abençoar a vida de outras pessoas. Amém, pastora. Gente, eu queria falar hoje de um tema que eu acho que é muito edificante para as mulheres, é um tema que ainda traz muitas dúvidas, principalmente para as mulheres que ainda não têm o conhecimento, né, Carla, assim, da verdade, né? Que as mulheres sofrem muito dentro de casa, como eu falei, eu passei muito por isso, que é a questão do lar, do cuidar do lar. Por que muitas mulheres se sentem desvalorizadas, pastora, ao cuidar da casa? Por que a sociedade trouxe isso? Onde foi que isso tudo, como que aconteceu isso tudo no momento em que a mulher está ali cuidando dos filhos da casa e ela sente que aquilo lá não é para ela, que não é só aquilo que ela tem que fazer? E por que isso pode acontecer e acontece? Por muito tempo, sabe, a sociedade, ela vem construindo a mulher, só que sempre de maneira diferente, né? Então, nos extremos, e esse que é o problema, os extremos. Então, houve uma época em que a mulher era desvalorizada, né? Então, assim, a mulher não tinha voz, a mulher não tinha opinião, a mulher, ela tinha que ser obrigada a fazer aquilo que o homem queria, né? Então ela entrou num casulo e ficou ali sem voz. E isso começou a gerar uma incomodação, né? As mulheres começaram a ficar insatisfeitas com essa posição. Porque sim, em muitos momentos elas foram humilhadas, foram rejeitadas. Mas nessa ânsia de querer ter voz, essa ânsia de querer ser vista, né? De ter os seus direitos, de ter suas garantias, elas começaram a lutar por isso. Porém, né, foi se avançando tanto, que perdeu-se o rumo. Então, ao invés de ser algo que venha realmente acrescentar e ser algo equilibrado, acabou ultrapassando os limites e a mulher acabou até assumindo papéis que não era para ela. Papéis de homens, né? Papéis onde traz uma sobrecarga, né? Um sobrepeso sobre ela. E ela acabou perdendo o prazer de estar dentro de casa, o prazer de cuidar, né, da sua casa, da sua família. Ela acabou pensando, né, numa carreira profissional, pensando no sucesso profissional e acabou deixando um pouco de lado a questão tão importante que é a família. Porque, Carol, todo mundo volta para casa. É verdade. Todo mundo volta para casa e o que essa pessoa vai encontrar em casa, né? E essa é uma crise de muitas mulheres, porque ao mesmo tempo que ela quer crescer, que ela quer fazer algo por ela, mas ela não consegue entrar num equilíbrio entre isso e o prazer da minha família, o prazer de ter filhos, de cuidar dos filhos, de cuidar do marido, de cuidar da casa, né? Porque vem um pouco dessa cultura do passado, né? Essa cultura de que a mulher não tem que estar lá, a mulher não tem que estar num fogão, a mulher não tem que estar limpando uma casa, a mulher não tem que estar nesse lugar, né? E na verdade, a mulher pode estar em todos esses lugares, né? Desde que ela seja equilibrada naquilo que ele faz. Então, hoje, principalmente o cristianismo, ele está tentando resgatar esse amor e esse respeito pelas mulheres que estão optando por estar nos seus lares, por cuidar da sua casa, por cuidar da sua família, né? Porque até isso hoje, quem opta por isso é criticado, né? Tá achando que a mulher está ali escravizada, obrigada a fazer isso. E na verdade não, quando você volta para casa,
e você consegue encontrar o seu lar em ordem, a sua família bem cuidada. Todo homem, toda criança, todo adolescente tem prazer de voltar para casa, né? E saber que o seu lar é um lugar de paz, né? Então, eu acredito que começou nessa construção social, nessa cultura que tentou se avançar, mas acabou avançando demais e acabou prejudicando as mulheres. Então, hoje é um resgate que a gente tem que fazer, né, dessa posição da mulher. Sim. Quando a gente fala disso tudo, nós também falamos de consequências, né? Porque não é só sair nas ruas com a plaquinha, direitos iguais, tudo isso tem uma consequência, né, Carla? Inclusive quando a gente fala da palavra de Deus, que já nos traz a verdade, né? Sim. E de que maneira nós podemos falar que isso aonde pode gerar consequências emocionais e espirituais dentro de uma casa em que a mulher de fato não está no papel dela, né? Nossa, gravíssimos, né? Problemas emocionais gravíssimos. Por quê? A mulher, ela suporta muita coisa, por exemplo, a dor do parto, né? Deus permitiu que a mulher, porque sabe que a mulher é capaz disso, o homem não é capaz disso. Então, nós temos os nossos limites de suportar as coisas, tanto biologicamente e também emocionalmente e espiritualmente. Deus, quando instituiu, né, a família, ele falou que o homem seria o provedor, o homem seria aquele que sairia para caçar, para prover o seu lar, para prover o alimento, para proteger, para guardar, né? Então, o homem, ele tem esse papel dentro do lar. E a mulher é o papel do cuidado, do relacionamento, de manter a paz, de manter o equilíbrio dentro do lar, né? Então, tudo tem uma consequência. E quando a gente ultrapassa os nossos limites emocionais, a gente se esgota, né? A gente acaba chegando num limite onde a gente não aguenta mais e a gente sucumbe. E aí muitas mulheres caem na depressão, né? Muitas mulheres começam a ter doenças psicossomáticas, começam a aparecer enfermidades no corpo que não sabe de onde vem, faz exames, biologicamente não tem nada, né? Fisicamente não tem nada, mas emocionalmente tá ali uma sobrecarga sobre ela, né? Então a mulher, ela tem os seus limites, né? E espiritualmente também. Existem batalhas espirituais que não é para a mulher enfrentar, é para o homem, é para o sacerdote assumir essas batalhas, né? Enfrentar o inimigo que se levanta contra a sua família, né? E aí a gente sabe que tem muitas mulheres que têm essa dificuldade de se colocar e entender que sim, nós somos frágeis, sim, nós temos os nossos limites e tudo bem. A gente não precisa ser a Mulher Maravilha, a gente não precisa dar conta de tudo sempre, a gente precisa entender que a gente tem os nossos limites, sim, né? Então, se você conversar com uma mulher, por exemplo, que é mãe solteira, uma mulher que lida com os filhos sozinha, tem que sustentar uma casa sozinha, é um peso muito grande para essa mulher, né? É muito difícil para ela lidar com tudo isso, né? E muitas mulheres que também são casadas, que têm essa vida social lá fora muito forte, não tem tempo às vezes, ela não tem tempo para desfrutar da casa dela, do lar dela, do aconchego do lar, da família, né? Porque ela tá sempre trabalhando, e isso esgota ela emocionalmente, né? Então, você saber os seus limites, saber até onde você dá conta de ir, até onde você suporta, né? É muito importante. Cada uma vai ter um ritmo, sim, né? Ninguém é igual a ninguém, cada um vai ter o seu ritmo, mas é importante a gente saber os nossos limites. Cada lar é de um jeito, né? Cada família funciona de uma forma, né? Então é importante entender como a sua família funciona, o que funciona para vocês, o que é bom, o que é necessário para vocês, né? E dividir as funções, né? Para que não sobrecarregue, porque senão essa mulher vai cair em depressão. Essa mulher vai começar a ter sérios problemas físicos, né? Espirituais, ela não vai ter fé, não vai ter força para edificar o seu lar, né? Então, é uma série de consequências que vem, sim, sobre a mulher. Sim. Pastora, quando você trouxe a questão
que tem batalhas espirituais em que a mulher não é para ela. Nós podemos trazer um exemplo disso, de que maneira e em que momento que o homem entra nessa batalha espiritual? Em que momento que a gente pode balançar isso assim? Em que momento que a batalha espiritual não é mais da mulher? Tem como a gente trazer um exemplo? Eu acredito assim, ó, todas as batalhas nós podemos enfrentar, porém, elas virão com consequências, né? Elas virão de maneira que vai nos sobrecarregar e vai cansar. Então, eu sempre falo assim, as batalhas espirituais, nós não podemos entrar nelas sozinha. A gente tem que ter alguém que ore com a gente tem alguém que segura na nossa mão e fala, vai dar tudo certo, eu tô com você, né? Então, eu acredito que certas batalhas, e aí tudo vai depender de como essa família funciona. Que é o que você disse, entendeu? Né? Porque cada família tem as suas lutas, as suas batalhas específicas, né? Mas quando o homem, ele faz essa cobertura espiritual, é como na intercessão. Quando você vai interceder por alguém, a primeira pessoa que vai ser atingida vai ser você, porque você entrou na frente daquela pessoa para orar, né? Então você vai ser a primeira pessoa a ser atingida. E quando se trata do lar, o homem tem que estar nesse lugar para ele ser essa pessoa e você sofrer menos impacto. Sim. No seu emocional, no seu físico, no seu espiritual. Porque o homem é mais preparado para isso, né? Porque sim, Então, eu vejo que... Mas a gente sabe que não é a realidade de muitos lares, de muitas mulheres. Sim. E por isso que, por muitas vezes, essas mulheres se sentem esgotadas espiritualmente. Cansadas espiritualmente. Elas estão lutando. E elas falam, nossa, eu sinto como se minhas forças fossem embora. Tem vezes que eu não tenho vontade de levantar da minha cama. Por quê? Porque são batalhas espirituais que, teoricamente, não era para elas estarem nessa linha de frente. Sim. Entende? Era para o homem estar ali. Mas, como a gente sabe que nem todo mundo tem esse homem que entra nessa linha de frente, então ela tá ali e ela não pode lutar essa luta sozinha. Então ela precisa desses apoios espirituais, entende? Para caminhar com ela nessas batalhas e dar aquela força que ela precisa, fazer ela levantar. Porque imagina, uma pessoa enfrentando uma batalha espiritual, que o marido, por exemplo, não é convertido, né? Essa mulher vai se cansar, ela vai se esgotar. Então, se ela tem, por exemplo, você do lado dela, falou, não, eu tô aqui, tô na sua retaguarda, tô aqui orando por você. Ela tem a pastora, o pastor dela, o líder dela, alguém da célula ali, do discipulado, que tá ali dando a mão, ajudando. Ela vai se levantando e ela vai conseguindo criar forças para ela prosseguir. Inclusive, né? Para ela trazer o marido para o caminho, né? Exato. Então, assim, eu penso que assim, a gente pode lutar qualquer tipo de batalha? Pode. É o que eu falo, a questão é as consequências. Por isso que eu digo que existem lutas que o homem tem que lutar, porque vai ser menos impacto. Mas existem lutas que é a mulher. É a mulher que vai fazer toda a diferença. Por quê? Porque a mulher tem uma sabedoria do alto até para conduzir, perceber algumas coisas que o marido não percebe e orar em relação a isso. Sim. Né? Então, por exemplo, a mulher percebe uma distração no lar dela. As pessoas dispersam, o marido para um canto no celular, o filho para outro canto. E a mulher percebe que a família não está unida, por exemplo. Que a família não senta para almoçar na mesa junto. E aí, às vezes, você vai falar isso para o marido, para o filho, não tem nada a ver. Mas a mulher percebeu que tem um espírito trazendo distração para a família. Então, é a batalha dela. Então, é ela que vai orar. É ela que vai guerrear por isso. Entendi, entendeu? Sim. Então é mais ou menos isso. É mais ou menos esse caminho do posicionamento, né? Que você traz bastante, né, pastora? Pastora, o que a mulher cristã precisa fazer para encontrar o equilíbrio entre servir em casa, que é o seu lar, que é um altar para Deus, e servir na igreja? Nosso primeiro ministério é a nossa família. O primeiro lugar onde nós vamos servir é a nossa família. Se a gente não serve a nossa família,
a Bíblia vai dizer isso, se você não cuida dos que são seus, você não vai conseguir cuidar do que é do Senhor. Né? A gente não pode, primeiramente, é a nossa família. Nossa família precisa estar em ordem, nossa família precisa estar bem. E aí a gente vai conseguir administrar também as coisas do Senhor, né? Mas a gente sabe, por exemplo, no caso de mulheres em que a família não é convertida. Então a gente sabe que muitas coisas não dependem dela para as coisas estarem em ordem. Né? Então vamos supor, a parte dela de administrar o lar, ela faz. Mas as questões emocionais, que dependem, né, dos relacionamentos, que não dependem só dela, depende de outras pessoas, então isso não impede ela de estar servindo ao Senhor. Né? Porque a gente sabe que é um processo onde ela, com o exemplo dela dentro de casa, ela vai conseguir alcançar aqueles corações também, com a oração dela, com a busca dela e com o exemplo dela. Mas a gente sabe que administrar as coisas do Senhor exige responsabilidade, exige tempo. Então aquela pessoa, quando ela vai entrar para a obra, ela precisa pensar: tudo bem para minha família se eu chegar mais cedo, se eu ir embora mais tarde do culto, se eu participar das reuniões, né? Porque existe uma demanda dentro da igreja que vai exigir mais tempo dela. Sim. E esse tempo que ela vai dedicar à obra não pode atrapalhar a casa dela. Se é um problema para o marido dela ela ficar muito tempo fora de casa, então ela tem que agir com sabedoria e aguardar o momento certo para ela começar a se envolver na obra, né? É uma coisa que a gente faz muito lá na igreja, sabe, Carol? A gente sempre pergunta: seu marido, sua família tá de acordo? Eles estão, né, tipo, liberando você para isso? Porque vai chegar lá na frente que ela vai ter problema no casamento porque ela tá servindo na igreja, né? Então, precisa ser de forma equilibrada, entendeu? Então, eu preciso estar de comum acordo com a minha família, deixar a minha família respaldada, a minha família, né, equilibrada, para então eu conseguir administrar também as coisas do Senhor, porque é mais uma responsabilidade que ela vai assumir. Sim, né? Sim. Pastora, qual que é a importância da mulher saber, né, ter esse conhecimento da identidade dela em Cristo? Porque uma coisa que eu tenho aprendido no discipulado que eu faço, e uma coisa que eu aprendi, gente, que eu nunca tinha, assim, parado para pensar nesse contexto todo que a Bíblia nos traz, sabe? A relação de Cristo com a igreja é a relação dentro de um casamento, na nossa casa, né? Então, por isso que, qual é a importância da mulher entender essa identidade em Cristo, nesse contexto todo do lar, do trabalho, da vida dela, fora da casa, com a família? É importante, quando a mulher entende a essência do porquê Deus a criou, a função do porquê Deus a criou, a representatividade que a mulher tem, porque Deus o criou assim, faz toda a diferença na maneira como ela enxerga a vida dela e como ela lida com tudo isso, né? Então, até o fato que a gente está comentando aqui, de ser aquela mulher que está presente no seu lar, que está participativa na sua família, participativa com seus filhos, né? Que proporciona esse ambiente de paz. Então, quando a mulher entende isso, para ela não vai ser problema isso. Para ela vai ser um prazer e uma alegria fazer isso. Só que enquanto você não entender quem você é em Cristo, quem Cristo fez de você, aí ela sempre vai estar nessa busca incessante de ser alguém, né? Sim. Mas muitas vezes quer ser alguém que não é o que Deus planejou, né, para a vida dela. Então, tanto esse contexto geral de quem Cristo fez, o propósito de nós como mulheres, como também na nossa particularidade, né? Porque Deus traçou um plano, né? Um destino para cada um de nós, né? Então, a Carol tem um propósito nessa terra, eu tenho um propósito nessa terra. Quando a gente conseguir entender isso, caminhar por esse caminho, então, para nós vai ser muito leve, muito saudável, né?
Vai ser muito prazeroso a gente seguir a nossa vida sem a exigência de outras pessoas, sem a exigência do que o mundo faz, do que a sociedade, do que a cultura exige da mulher. Sabe, sem aquele fardo que você tem que carregar, porque você tem que ser, porque você tem que conquistar, porque você tem que chegar lá, porque você tem que ser melhor, porque você tem que ter isso, porque olha a idade que você tem, até agora você não... Sabe aquele peso? Não, se a gente entender, ter essa convicção de quem nós somos, de quem Deus nos fez, o nosso papel, então a gente vai seguir a vida mais leve, tranquila, com a nossa mente tranquila, sabendo que a gente está fazendo o que tem que ser feito. Né? A gente está vivendo de maneira que a gente tem que viver. Porque ó, quando Deus criou Adão e Eva, gente, Ele criou para viver na simplicidade. Para pensar. Sim. Ele deu tudo para Adão e Eva. Ele proveu o alimento, Ele deu todos os animais, Ele deu todas as plantas, e falou para eles o quê? Crescer e multiplicar-vos, ou seja, vive em família. Né? Vive em família diante de tudo que eu já dei para vocês, dessa natureza linda, né? Desse momento agradável. Que coisa mais maravilhosa quando a gente vai viajar e a gente contempla aquelas paisagens lindas, a gente vive aquele momento em família. É mais ou menos isso que Deus falou, sabe? Ó, viva, né? É que aí quando o pecado entra, ele distorce, inclusive, essa visão do simples ser bom. É bom muitas vezes você ficar em casa, né? Às vezes a gente tem dificuldade de ficar sem fazer nada. É mesmo. E Deus fez 6 dias, Ele fez tudo e no 7º Ele descansou. E o ser humano tem dificuldade de descansar. Descansar para o ser humano é a mesma coisa que falar para ele, olha, você não quer saber de nada na vida. Né? Você só quer descansar. Não, gente. Quem vai ser você se você ficar aí dormindo? O descanso faz parte. Óbvio que você não vai viver só do descanso, né? Porque você tem que correr atrás da vida. Mas inserir o descanso, inserir um dia de descanso faz parte. Mas às vezes essa cultura de tem que trabalhar, tem que conquistar, você não consegue tirar tempo para tua família. Eu vejo grandes empresários construindo fortunas, mas não tendo tempo para aquilo que é mais precioso, que é a sua família. Trabalha, consegue proporcionar grandes confortos, mas não proporciona momentos que vai levar para essas crianças, para os filhos, a vida toda. Né? Se você chegar e perguntar para uma criança o que ela lembra, ou perguntar para você o que você lembra da sua infância, você vai lembrar dos brinquedos que você ganhou ou dos momentos que você teve com a sua família? Sempre a gente vai lembrar dos momentos, né? Então, é isso, sabe? É construir essa ideia de que é importante a mulher entender que o papel é simples. Com certeza. Quando Deus me chamou para ir conhecer a igreja, a Morumbi, lá na Pascoal, eu tava lavando a louça. Eu tava ali lavando a louça, meu marido tava aqui assistindo TV, e eu tava ali na louça, e o João tava comigo ali brincando, e foi um chamado. Lembra daquela igreja que você tava com vontade de conhecer, que as pessoas têm falado para você? Vai hoje lá. Sabe, Carla, pastor, aquilo foi... Glória e eu fui conhecer e lá foi naquele dia, Deus já sabia tudo, né? Naquele dia ali eu falei, aqui é o meu lugar e foi. Então o que eu quero dizer? Lavando a louça, gente, eu estava. Tá vendo? E eu reclamava, mas fazendo o meu papel dentro de casa, Deus mudou a minha vida e transformou a minha vida. Então é até um testemunho, né? Sim. E, pastora, como que a igreja, quais projetos ou ministérios a igreja, vamos dizer, a sua e como um todo, tem como trazer essa visão para essas mulheres, da palavra de Deus, do papel da mulher? Hoje nós temos trabalhado com os discipulados, né? Os discipulados são grupos pequenos, né? Que a gente reúne as mulheres e é ministrado ali a palavra, né? Nós seguimos um livro, esse livro ele é excepcional, maravilhoso, aonde a gente trata cada lição ali de uma revelação maravilhosa que trouxe para Nancy e para Mary, e elas fazem, né, um trabalho lindo, né, de despertar realmente
as mulheres para essa identidade, para esse propósito, para esse lugar, né, de aliviar realmente os fardos da mulher, né, e ela poder viver em paz com ela e com a família e com o lar dela. Então, a gente tem feito esse trabalho de discipulados e tem sido assim incrível os testemunhos que a gente tem colhido, o quanto Deus tem ministrado na vida dessas mulheres, o quanto Deus tem aliviado os fardos, porque assim, né, cara, a gente sabe que nem todas conseguem hoje, por exemplo, falar assim, eu vou parar de trabalhar e vou cuidar do meu lar, da minha família. A gente sabe que nem todas hoje conseguem isso, né? Porque financeiramente elas precisam trabalhar para trazer um sustento para o lar. Mas existem mulheres que podem e estavam neste lugar de não querer, né? E aí, conforme a consciência vai sendo trazida à consciência, esse conhecimento, esse entendimento, aí despertam nelas o interesse de eu quero, sabe? E não significa, gente, assim, eu não vou fazer mais nada da minha vida. Não, você pode fazer várias coisas e administrar o seu horário, né? Então, por exemplo, muitas mulheres trabalham com estética, né? Então, ela tem a agenda dela flexível, sim, né? Ela é, por exemplo, uma enfermeira, ela trabalha resgatando, salvando vidas. Ok, ela tem os horários dela, mas ela tem os horários que ela tá com a família. Então, é conseguir ter esse equilíbrio, sabe? E não entrar numa rotina desgastante de só trabalhar, mas conseguir equilibrar. E eu sempre falo, se você tá nessa condição de, eu gostaria muito, mas não tenho essa condição, ore ao Senhor. Coloque diante do Senhor os seus desejos, os seus sonhos. Fala, Senhor, hoje eu não tenho condição, mas eu tenho o sonho e o desejo. E eu gostaria que o Senhor movesse para que pudesse me proporcionar isso, né? E o Senhor, de forma surpreendente, Ele faz, né? Para você, mulher que é casada, e às vezes até para você, mulher que não é casada. Mas às vezes um trabalho, sabe, que você consiga administrar o seu horário para ter tempo para o teu filho, ter tempo para você, né? Então, eu creio. E Deus tem feito isso com as mulheres que têm entendido e orado dessa forma. A gente tem visto isso através dos testemunhos dos discipulados. Deus está movendo, né? Abençoando as que são casadas, abençoa os maridos de forma sobrenatural, sabe? A ponto que elas não precisam. Elas conseguem, de repente, fazer coisas na sua casa, trabalhar dentro do seu lar, para conseguir administrar esse emprego com a família, cuidando dos filhos. Então, esses têm sido testemunhos lindos. Maravilhosos. Eu, inclusive, estou no discipulado, gente. Lá. É algo que move mesmo. Não é? Nossa, vou falar. Carla do céu. E cada semana é um testemunho de uma mulher. Lá. Que, assim, a gente vê que a oração ali das irmãs, essa amizade que a gente cria, a gente ora pelas irmãs, a gente pensa em cada uma mesmo, sabe? É algo incrível mesmo, é algo que muda a vida da mulher, viu? Pastora, eu queria que você falasse rapidamente de uma mulher da Bíblia que você se espelha e deixar até uma palavra de encorajamento para essas mulheres. Eu gosto muito, gente. Às vezes eu sou até repetitiva quando eu vou falar, mas eu gosto muito da história de Débora, porque para mim Débora, ela traz esse papel da mulher. A mulher que era juíza, ela tinha um trabalho na sociedade, ela servia a sociedade sendo juíza. Ela era uma profetisa, ela tinha esse lugar nas questões espirituais. E ela era mulher de Lapidote, ou seja, ela era esposa, ela era uma mulher que cuidava também do seu lar. Então, quando eu olho para Débora, né, vejo uma mulher de fibra, uma mulher corajosa, uma mulher que foi para a guerra, uma mulher que não fugiu das batalhas, sabe? Mas era uma mulher que ouvia Deus, era uma mulher que era instrumento de Deus, né? Porque ela
profetizava aquilo que o Senhor ministrava no coração dela e acontecia naquela época, tudo que ela falava, Deus honrava cada palavra que ela liberava. E era uma mulher que, através da capacidade que ela tinha de ser juíza, de administrar, né, as causas, os problemas que as pessoas traziam para ela, né, então eu vejo ela contribuindo com a sociedade, né, contribuindo na vida das pessoas. E eu vejo que é assim as nossas vidas, né? Muitas vezes nós vamos ser várias coisas ao mesmo tempo, né? Sim. Mas Deus nos capacita para cada uma delas, né? E todas elas é lugar de bênção, é lugar onde alcança a vida das pessoas. É algo que me impactou muito de Débora e Jael, né? Que Jael, né, foi ali junto com Débora. É uma mulher também muito forte, muito determinada, que executou o plano de Deus, né? E aí, diante disso, né, que elas venceram essa batalha, elas trouxeram paz para Israel por 40 anos. Então, isso me faz sempre pensar que as minhas atitudes, os meus posicionamentos traz paz. Traz paz para todos que estão à minha volta, traz paz até para uma nação. Então, às vezes a gente não tem noção do poder da influência da mulher, do quanto a mulher ela é um instrumento tanto para o mal como para o bem, né? Uma mulher ela pode, como a Bíblia diz, ou ela edifica o seu lar ou ela destrói o seu lar. Então, a mulher, veja, a própria Eva, né? Conseguiu convencer Adão, que falou com Deus, que viu Deus e conseguiu, né? Então, assim, nós temos um grande poder de influência, né? E Débora, para mim, é um grande exemplo de mulher da Bíblia, que ela exerce todos esses papéis com excelência. Com excelência. E para a gente quase finalizar, queria saber, para você contar para a gente, onde e quando nasceu no seu coração esse projeto de estar ajudando mulheres, servindo a mulheres, servindo na igreja. Você... servir as mulheres, na verdade, foi um chamado de Deus. Não foi algo que eu planejei, não foi algo que eu fui atrás, não. Foi um chamado de Deus diante de uma necessidade, né? Vi uma necessidade de cuidar de mulheres e o Senhor me chamou para estar nesse lugar, né? Então, aí a partir disso que eu comecei a executar esse chamado de Deus, que eu não planejei, foi quando ele começou a colocar em mim esse amor, sabe? Pelas mulheres, esse cuidado pelas mulheres, sabe? De você olhar para as mulheres e falar, poxa, cada uma tem uma história, cada uma tem uma vida, elas precisam de ajuda, elas precisam de apoio, elas precisam de direção, né? E amar as mulheres, sabe? O Senhor, Ele tem trazido muito para mim essa questão de amar e de se importar. Então, antes eu comecei só fazendo trabalho de cultos voltados a mulheres. Mas aí o Senhor foi falando, eu quero mais cuidado, quero mais tempo, quero mais cuidado. E aí foi quando a gente começou a fazer os discipulados. E agora a gente começou a olhar para as mulheres que estão, né, em estado de divórcio, divorciadas, solteiras, viúvas, que a gente começou o projeto Chail, né, que é esse projeto que olha para essas mulheres, que acolhe essas mulheres, e tem sido também tremendo, a gente tem colhido muitos testemunhos. Então a gente está nesse processo, sabe, de acolher, de cuidar, vai vem do Senhor. Vem do Senhor, né, pastora? Os nomes dos projetos, vocês oram e surge, você que conseguiu chegar no nome, por exemplo, o projeto saiu, né? A gente tem um tempo de oração e o Senhor vai tratando aquilo que ele quer, né? Então, por exemplo, Posicionadas, ele nasceu dessa visão, sabe, de ser alguém que obedece a Deus e que quer viver os princípios de Deus, custe o que custar. Porque hoje você se posicionar é isso, é você falar, eu confio em Deus, eu vou viver o que ele me ensinou,
e a consequência vai vir. Só que esse posicionamento nem sempre é fácil, né? Então, até pensando também, né, na Débora, que é uma personagem uma mulher que mexe muito, né, com essa questão de ser forte, de ser alguém assim, posicionada mesmo, né? Então, eu falei posicionadas e Deus confirmou isso no meu coração. E Shail significa, ela tem um significado na raiz da palavra, de virtuosa e de mulher que exerce um chamado de fortaleza militar, né? Então, realmente uma mulher que é forte, uma mulher que vence as suas batalhas, uma mulher que supera. Então, foi quando buscando um nome, né? Veio esse significado que eu falei, gente, esse significado é isso, é o que representa essas mulheres, sabe? E muito bonitos os nomes, né? Discipulado de mulheres também. Pastora, agora não precisamos muito se voltar a esse tema, mulheres em casa, mas eu gosto sempre de trazer um testemunho aqui, sabe? Eu acho que o testemunho, ele cria uma esperança na pessoa, ele testifica mesmo, né? Assim, algo que Deus faz. E gostaria de que você trouxesse um testemunho para nós, na sua vida. Um testemunho meu? Pode ser. Olha, eu penso que algo que Deus fez em mim, que eu sempre me senti uma pessoa improvável, sabe? Eu sempre fui a que chegava por último no culto, ficava lá no fundo, quietinha, sabe? Aquela mulher que... invisível, ninguém precisa me ver, ninguém precisa... E conforme você vai se envolvendo com o Senhor, com o propósito do Senhor, fazendo as coisas realmente sem querer merecimento, sem querer ser vista, mas servindo com amor, servindo próximo, servindo ao Senhor, Deus, ele vai realizando coisas na sua vida e te colocando em lugares justamente para você ser essa voz, para você entregar aquilo que você carrega. Então, hoje, eu, por exemplo, estar aqui, eu receber alguns convites, eu poder administrar essas coisas do Senhor, poder ministrar a palavra do Senhor, para mim isso é um grande testemunho, porque eu era uma pessoa que sofria bullying, era uma pessoa que me sentia rejeitada, era uma pessoa que me sentia, sabe, improvável. E aí quando eu paro e olho e vejo tudo que Deus está fazendo na minha vida, eu falo, só pode ser a mão de Deus. E eu estudo psicologia, né, e tem um teste de personalidade que a gente faz lá. E é incrível, porque nesse teste deu justamente isso, que eu sou uma pessoa, né, que não quero holofotes, que dificilmente eu quero ficar me expondo, né. E aí quando eu paro e vejo eu, por exemplo, em cima de um altar, eu falo, é Deus. É totalmente Deus, porque nem de mim é isso, entendeu? Então eu vejo que Deus, ele é poderoso para usar a sua vida. Às vezes você aí se sente improvável, né? Às vezes você fala assim, mas quem sou eu, né? Para Deus me usar, quem sou eu para trazer uma transformação para o meu lar? Quem sou eu? Não, você é muita coisa. Você é amada de Deus, escolhida do Senhor, e Deus tem um propósito na sua vida, né? Então, resgatar esse amor próprio é muito importante, sabe? A gente se amar, a gente respeitar a nossa história, respeitar a nossa vida, respeitar o que Deus tem para nós, o amor de Deus por nós, porque às vezes a gente deixa essas coisas de lado, né? E aí Deus, ele vai entrando e mudando a sua vida assim de uma maneira, porque você começa a entrar num lugar de satisfação, sabe? Onde Deus se torna tudo na sua vida e você vive de maneira agradável, né? Sem aquela preocupação, sem aquele sentimento de rejeição, né? Então eu vejo que é um grande testemunho isso na minha vida, sabe? E é lindo, né, pastora, de ver o que Deus faz por nós, né? Eu sempre fui uma pessoa que gosta muito de conversar, diferente de você, sempre gostei muito de falar,
Mas falar em público, ou falar assim, ó, com pessoas, ainda mais pessoas que entendem do assunto, gente, isso também só pode ser Deus, porque eu falo, quando eu comecei o podcast, eu já entrevistei 6, 7 pessoas, né? Todos eles, eu começo, gente, muito nervosa, a mão até soa. Falo, Senhor, me conduza, porque são pessoas que têm o conhecimento, que vivem da palavra, e a gente, é o que você falou, só pode ser Deus. Trazer essa, aqui, a segurança de estar conversando, perguntando. Teve 2, 3 perguntas que eu fiz durante a semana, mas teve 2, 3 que eu já fiz porque Tá vendo? o Espírito Santo conduziu, sabe? Então é maravilhoso, gente, o que Deus pode fazer, né, pastora? Deus sempre nos surpreende. Mulheres, até homens também, né, Carla? Que esse episódio com a pastora Carla Graciane possa ter edificado a sua vida, te transformado, que você, mulher, comece a entender, e entender é assim, pedindo ao Senhor, né, Carla? Orando ao Senhor, para que você vá se posicionando dentro de casa, entendendo que nós, mulheres, precisamos sim cuidar da nossa família. Gente, não vamos deixar com que o diabo e as pessoas que têm usado, né, Carla? Que a família não é importante, que a mulher não precisa ter família, que o papel da mulher não é esse. Sim, é o nosso papel, está na palavra, e é o que a pastora falou. Todo mundo volta para um lugar, né, Carla? E esse lugar é a nossa casa, então ela precisa estar em ordem, Isso. em oração, vigiando. Essa noite mesmo eu vi um vídeo de uma menininha, uma criança, Carla, passando por uma batalha espiritual que a criança não estava entendendo. Ela foi ver algo embaixo da cama, sabe? E ela foi para baixo da cama e ela começou a gritar, ela não estava entendendo o que estava acontecendo. E era uma batalha espiritual. E a mãe chegou e muitas vezes as pessoas ignoram isso. Eu já fui uma pessoa de ver esses vídeos e ignorar, achando que é mentira. E não, gente, é verdade. O mundo espiritual está aí, né, Carla? É real. E o tempo todo batendo na nossa porta. E as brechas estão aí também. Então, mulheres, orem, se posicionem, né, Carla? Isso. E é isso. Vou orar por esse tempo que nós tivemos, Amém. Carla. Amém. Senhor, muito obrigada pela vida da pastora Carla, que veio nos trazer a Tua palavra, Pai. Nós temos certeza que não somos nós, é pela Tua graça que nós estamos aqui conversando, testemunhando a Sua palavra, trazendo a Sua palavra para essas mulheres, Pai. E o Senhor já sabe, Pai, para quem precisa ir, para quem vai assistir, transformando, edificando a vida dessas mulheres, Pai. Para que dentro desses lares, Senhor, a Tua presença esteja ali, Pai. Sim, a Tua vontade esteja ali. Sim, que essas mulheres não passem mais por lutas espirituais com os maridos, com os filhos, Pai. E que todos estejam ali, Pai, vivendo o que o Senhor quer para eles, Senhor. É o que nós queremos aqui com esse podcast hoje, com esse episódio, Senhor. Abençoe a vida da Carla a cada dia, Pai, para que ela seja usada pelo Senhor, sendo instrumento do Senhor, sendo boca do Senhor na vida das mulheres, Pai. Que o chamado dela, o propósito dela esteja voltado para Ti, Pai, pela Tua graça. Que a pastora, que a vida dela, o esposo, a família, Senhor, a igreja, continue crescendo em Teu nome, Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Obrigada por esse tempo precioso, Pai. Amém. 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 Carla, muito obrigada. Gente, muito obrigada. Obrigada, tchau, tchau. Até mais. Gente, depois lembrei de fazer um videozinho aqui no carro mesmo pra falar pra você que se você precisa de oração, se você quer oração pelo seu esposo, pela tua família, pelos teus filhos, coloque aqui pra gente, pode comentar, pode chamar no privado e nós estaremos em oração por você, tá bom? Que a paz de Deus abençoe a sua vida hoje e sempre.